Fala, minha gente! Começamos aqui hoje, dia 29 de janeiro de 2022, a nossa primeira gravação, né, Hugo? Primeira. Esse é o Hugo Leonardo, um dos idealizadores aí desse podcast, que está iniciando hoje de maneira praticamente oficial, mas a gente não está classificando esse episódio como episódio 1, né, Hugo? A gente está trazendo aqui uma apresentação para vocês do que vai ser esse podcast, do que a gente vai falar. Meu nome é William Moreira, mais conhecido aí nas redes sociais como Will Costa. E esse é o idealizador, amigo de infância, Hugo Leonardo. Fala um pouquinho aí, Hugo. Se apresenta aí, fala para a moçada aí sobre você. Vamos lá, hein? Bom, a princípio, né, eu gosto sempre que me chamo de Hugo Gonçalves, William. O Leonardo me deixa muito parecido com os demais, então vamos colocar como Gonçalves. Você gosta de ser um nome diferente. Eu vou anotar aqui da próxima. Tem que ser diferente. Nós já somos. Eu não esqueço mais, eu não sabia. Então, tem 20 anos. Não, 20 anos do cacete. 30 e tantos anos já. 30 e tantos anos e eu tô sabendo disso agora. Mas é viver, a amizade falhou em algum lugar. Mas beleza, eu vou anotar. Pode continuar. Então é Hugo Gonçalves, né? Nós somos aí, como o William já disse, a gente se conhece aí desde quando tinha 9 anos de idade. Então já é uma amizade aí de 35 anos, graças a Deus, nada a reclamar. E eu posso falar que sou o mentor, mas não adianta uma mente querer uma coisa se não tiver quem executa, né, William? É verdade. Então, o bacana aqui do nosso podcast é que não é somente porque é feito entre amigos, mas também vai ser para amigos, né? Para amigos, exatamente. Que essa é a nossa ideia principal. Foi mais ou menos em novembro, quando a gente começou a falar desse podcast, né? A gente começou a falar em novembro, e aí interessante como é que as coisas são, né? A gente começou a falar em novembro para iniciar, salvo engano, acho que era 1º de janeiro, Começou no início, finalzinho de dezembro, a gente foi já correr atrás de alguma coisinha aqui, outra ali. Experiência perdidaço. Experiência zero. Zero, cara. Né? Experiência zero. A gente tinha que... Na verdade, a gente estava com a ideia de começar, eu lembro, era primeira semana de janeiro. A gente já queria estar começando. Então, quer dizer, para a gente começar em janeiro, na primeira semana, a gente já tinha que estar com toda a estrutura pronta, né? Compra microfone, equipamento, tudo pronto. E a gente não conseguiu, mas assim, não foi nem porque a gente não correu atrás. A gente correu muito atrás, mas, cara, é luta, né? A gente compra cabo errado, né? Monta câmera e sai ruído de áudio no equipamento de ouvido, sei lá. Tanta coisa que a gente passou, hein, cara? Exatamente. Então, o que a gente está vivenciando aqui é exatamente isso. A gente está vivenciando a inexperiência, né? Então, esse não é o episódio número 1, como eu disse, né? Daqui uns dias vem aí o episódio número 1. A gente tem muito para aprender, né? Tem muito para melhorar, mas a gente tem uma coisa que é essa ideia de fazer o negócio ficar bom para quem está assistindo. Né? A gente não quer fazer uma coisa meia boca, né? Vamos dizer assim. É claro que a gente não está começando com uma estrutura gigantesca, né? Até por questões de que a gente não tem experiência para isso, mas a gente não está começando ruim também, né? A gente está começando razoavelmente bem. E é isso que a gente quer trazer para vocês aí ao longo dos episódios que virão aí pela frente. A gente quer trazer conteúdos de qualidade, a gente quer trazer temas para debater aqui ao vivo, vários tipos de temas, tá? A gente vai trazer psicólogo, vai trazer médico, político, né? A gente vai trazer o que tiver que trazer aqui para a gente diversificar o tema e o assunto do nosso podcast para ser uma coisa assim realmente acessível para todo mundo. A ideia é essa. A gente tem essa ideia, como a gente já discutiu, né? E o foco principal do nosso podcast também, que foi a primeira conversa que nós tivemos, né? Quando eu te mandei, foi muito interessante. Eu vou até falar aqui para o pessoal entender um pouquinho do contexto. Eu e o William estavam conversando à toa há um tempo e tal, e ficamos aí algumas semanas sem se falar. Normal de amizade, toda amiga é assim, some por um tempo, mas quando volta a conversar é como se tivesse falado há meia horinha atrás. Aí do nada eu estava parado esperando um atendimento, eu acredito que era até um atendimento médico. Falei, cara, eu quero montar um podcast. Vou ter que encontrar alguém muito mais louco e pirado do que eu. Porque eu estava navegando num lugar que eu não conheço nada, que é isso daqui. Eu não sou uma pessoa da comunicação, nem sou um influencer digital para poder fazer algo desse tipo. E mandei um áudio para o William. William, vamos montar um podcast. Eu vou colocar esse áudio. Naquela hora, cara. Eu já tinha pensado alguma coisa. Cara, eu tenho vontade de montar alguma coisa para me comunicar, para passar histórias que a gente viveu, né? Coisa da nossa infância, né? Muita história que a gente tem gostosa para poder contar. E eu sei que as pessoas riem porque eu conto meus amigos às vezes que não são da nossa turma e eles acham o bico de rir. Então eu mandei um áudio pro William, vamos montar um podcast. E a resposta do William foi,
Hugo, até que enfim você falou alguma coisa que presta. Mas não é, sabe o que é? É porque assim, Eu ouvi aquele áudio assim, eu falei, cara, até que enfim você falou alguma coisa que presta. Eu falei, bom, pelo menos esse dia chegou, né? não lembro disso. Mas é interessante porque assim, os negócios que você sabe que você já me vendeu uns negócios que não dava. Por isso que eu ouvi o áudio várias vezes. Podia me vender uns negócios que não dava. Então, tipo assim, a ideia do podcast é um negócio assim, que, né, tá nas redes, cara, é um negócio bem atual, né? Mas eu tinha tudo para falar, cara, não vou. Se eu fosse pensar no seu histórico do passado, eu não ia. Porque o Hugo já foi na minha casa me vender suco Noni. Eu fui lá em casa me vender suco Noni, me mostrou. Minha garganta tá um pouco ruim. Eu acho que não tô com Covid, não. Foi na minha casa, me mostrou um BT, cara. Os caras viajando umas lanchas, comprando mansão, velho. E ele queria uma mansão vendendo suco. Parecia viagem LSD, o negócio era louco. Tem um negócio assim. E depois teve uma outra rede de marketing. Nem eu lembro o nome. Eu lembro. Lembro, né? Eu não lembro. Eu sei que vocês me chamaram para ir. Multiclique Brasil. Multiclique Brasil. Outro inferno de marketing. Me chamou para ir ver esse negócio, me alugou falando que não era marketing. Eu lembro direitinho, falei, foi ele e o seu Jonathan, né? Jonathan é outro amigo nosso. A gente não vai trazer ele de hora nenhuma, não, porque ele vai bagunçar tudo aqui. Ele sabe disso, ele sabe que ele não é bem-vindo. Mas enfim, e aí ele trouxe eu lembro do dia, me chamaram para ver esse negócio de marketing. Tá fugindo aqui um pouco do assunto, mas para ficar descontraído mesmo. E eu lembro que eu falei assim pro Jonathan, assim, eu falei pra você, falei, cara, se for essa bosta de marketing de rede, você me chama, eu vou terminar a amizade com vocês. Eu falei desse jeito. Então, assim, quando veio esse negócio, voltando agora, né, trouxe tudo isso para figurar isso, quando veio essa questão aí do podcast, eu achei bastante interessante. Falei, cara, e é uma abordagem legal, acho que, né, dá para fazer. E outra, eu sempre gostei, o pessoal das minhas redes sociais aí, sabe disso, sempre gostei de estar envolvido com comunicação, né? Já tive participação, faço aquelas brincadeiras no Facebook, quem me conhece pelo Facebook já viu, tem aquelas brincadeiras que eu faço no Facebook, de locução, as bobagens que eu faço. E já trabalhei assim, já também me envolvi com rádio web, então eu gosto desse ambiente, sabe? Esse ambiente de estúdio, de falar com as pessoas. Então acho que foi por isso que eu aceitei, sabe? Sua ideia eu nem pensei 2 vezes, não vou entrar nisso aí não. Vou gastar quanto? Onde é que vai ser isso? O que a gente tem de conhecimento? Nem pensei. A minha resposta foi de imediato. Falei, vamos, né? Você lembra bem disso? Foi. Mas a ideia é essa. E aí, voltando aqui na nossa estrutura do podcast, aí, Hugo, eu quero que você fale assim, a gente está idealizando fazer as lives, não é isso? E idealizando fazer os programas gravados também, né? A gente estava conversando aqui em off sobre as lives. A gente tem mais ou menos um dia de semana para live, né? Sim. Esse dia seria... Olha, eu acredito que na quarta-feira é um bom dia, né, William? Quarta-feira. Quarta, né? Eu acredito que é o seguinte, vou falar por mim, né? A gente vai ter que ter entendimento aí também com quem nos assiste. A gente fala da quarta-feira porque o início de semana é sempre corrido, fim de semana é farra. Goiano quer boteco, cachaça e pau quer. Então, não vai. Né? Acho que uma quarta-feira também, quem nos assiste pode optar também, tal dia e tal. Quarta-feira é um dia bom. Sexta-feira é um dia você tem as pessoas que é depressivo. Depressivo, não é o nosso caso. Tá? Não é. Mas é aquelas pessoas depressivas que não tem nada a fazer na sexta, não tem amigo para levar pro boteco, não bebe cerveja, fica em casa assistindo YouTube. Aí é bom, né? Mas sim, brincadeiras à parte. Então, a gente está com essa ideia mesmo de fazer na quarta-feira as lives, né? E a gente tem também a ideia de começar para valer esse podcast. A gente falou uma data aqui agora, né? Próxima semana. Eu já não lembro mais. Próxima semana agora já. Próxima semana, né? Vamos começar. Na próxima semana, então, já deve ter um programa já gravado. Esse programa vai ser gravado, ele não é live ainda, porque na live... A ideia da live, só para vocês entenderem, pelo menos nessa inicial, a ideia da live é a gente fazer com o convidado. Né? Então, toda live, a ideia vai ser essa, toda live, não que isso é uma regra, mas a ideia é de que toda live a gente traga um convidado aqui para sentar e conversar, debater sobre um determinado tema, né? Essa é a ideia da live. Então, os primeiros episódios não tem essa live, tá? Vai ser realmente episódios gravados, né? Mais qualidade total para vocês aí. E a gente aproveita para pedir, acho mais nada, eu quero pedir desculpa um pouquinho pela minha voz, eu tomei muita chuva esses dias e minha voz ficou bem ruim.
Mas enfim, então assim, aproveitando, falando das lives, dos próximos episódios, a gente está com uma campanha aí promocional, né, onde você vai seguir a gente nas redes sociais. A gente tem o Instagram, tem o YouTube, né? TikTok também, mas vamos divulgar apenas o Instagram por enquanto, né? Né? Vamos começar pelo Então Instagram. a gente vai ter essas 3 redes, mas a gente vai começar primeiro aí com o Instagram, na questão da divulgação, né? Divulgação. E lá no Instagram, qual que é a nossa página lá no Instagram? Como é que a pessoa acha a gente lá? Estúdio de Ideias Podcast. É isso aí, @Estúdio de Ideias Podcast. Vai acessar o nosso Instagram. Se for lá agora, não tem nada. Agora você não vai, porque esse programa é gravado, não é ao vivo. Então, Mas quando for, já vai ter na hora que você for lá, já vai estar lá. Então, um banner, né? Eu vou pedir para apresentar esse banner. Está apresentando o banner aí. Então, assim, esse banner vai estar lá na nossa rede social, lá no nosso Instagram. E ele tem uma promoção, tá? A gente vai estar sorteando esse fone de ouvido que vocês estão vendo aí. Vai estar lá, você vai ter que curtir esse banner. Vamos criar aqui a regra agora, né? Fazendo aqui no improviso. Vamos lá, vamos começar. É o quê? A pessoa curte lá, ela tem que curtir a imagem. Marcar alguns amigos, né? Quantos amigos? 200, né? Cara, só tanto de gente que a gente tem em rede social. Cara, mas é um fone de ouvido. Vamos deixar para a gente sortear um Onix, alguma coisa desse tipo. Uma hora vai ter que dar certo. Se Deus quiser. Aí a gente vai pedir para marcar uns 500 mil pessoas lá, né? Aí tudo bem. Mas agora é um fone de ouvido. 5 pessoas, 5 amigos? 10 amigos? Olha o William crescendo o olho. William, vamos lá. 10 amigos? Então é isso, 10 amigos. 10 amigos, né? Pode ser. É isso. Então a pessoa curte a página. Marca 10 amigos. Marca 10 amigos. E os 10 amigos aí, se curtirem, tem mais uma coisa? vão participando. E seguir a página. Compartilha, né? Compartilhar, seguir a página, compartilhar. É isso aí. Não sei se o banner tá aparecendo aí, mas senão já pode voltar aqui pra gente. Então tá aí. Esse banner vai estar disponível lá na nossa rede social. Repete a rede social aí, Hugo. @Estúdio de Ideias Podcast. Lá no Instagram, a regra, curtir o banner lá, curtir a postagem, né? Marcar 10 amigos e compartilhar, né? Seguir a página. Seguir a página, exatamente. Seguir a página e compartilhar. E lá no Instagram a gente vai divulgar também, posteriormente lá, vai ter também o endereço do YouTube para a pessoa acessar, ver as nossas gravações no YouTube, ver as nossas lives no YouTube, né? Também a gente vai divulgar tudo lá no Instagram. Então a gente quer fazer esse engajamento no Instagram para posteriormente a gente começar já a rodar tudo ali no YouTube e também no Instagram, né? A gente vai colocar ali as tiras, vai colocar alguns, né? Áudios editados. Tem os nossos cortes, né? Melhores momentos. Exatamente. E eu acho que é isso. William, eu vou estender um pouquinho, porque tá bom ficar Chega conversando, aí, cara. Eu acho que a ideia... Eu tô seguindo o roteiro aqui, o roteiro já deu fim aqui. Mas pode torar, hein? Vamos voltar um pouquinho aqui, só para poder, aproveitando que a gente já tá conversando, o papo tá bom, pelo menos para mim, né? O papo tá bacana. O que acontece? Só para poder voltar um pouquinho. A intenção do nosso podcast, qual foi? Você lembra que a gente conversou bem a intenção do nosso podcast? Qual seriam os temas que a gente abordaria a princípio, né? Eu quero deixar isso muito claro para o pessoal pelo seguinte. Podcast tem muito. Todo dia tem um novo. Todo santo dia tem um novo. Eu gosto muito de consumir produtos que tem no YouTube. Podcast, programa de humor e tudo. Uma coisa que eu sempre vejo em grande parte dos programas, gravado ao vivo, não importa, é que o conteúdo, às vezes, o pessoal não consegue assistir em família. Pelo excesso de palavrão, conteúdo obsceno na parte só. Ainda bem que é somente na parte de áudio, né? Eu nunca cheguei a ver, mas e que o nosso conteúdo é realmente voltado para a gente sentar e assistir em família, né? Eu tenho 44 anos, faço daqui uns dias, o William fez 44, eu 32. 32, mas a carcassinha tá 45. Rede social, minha idade eu tô discutindo. Você tá me intrigando aqui. Tá bom. Então, vamos lá, né? É pro pessoal da nossa época, né? A gente teve aquela ideia principal, assim, de começar abordando a galera da nossa época. Conteúdo tem demais, tem muita coisa. Mas às vezes a gente se perde em alguns assuntos, assim, que começa interessante, mas de repente já começa com um tipo de conversa que não, pelo menos para mim, não me agrada. Então, só para deixar claro mesmo para o pessoal que vai estar seguindo a gente, vai estar curtindo aí o trabalho da gente, que assim eu espero, é que vai ser um conteúdo que a gente vai tratar de tudo um pouco, principalmente da nossa época. Nos dias que a gente trouxer o pessoal para a live, a gente trata um assunto específico. Nos nossos programas, né, a gente vai tratar mais
principalmente coisa da nossa época, nossa rua lá. Para quem não sabe, a gente não apresentou ainda, nós somos de Goiânia, Aparecida de Goiânia, né? A gente vai tratar muito coisa local, coisa que a gente viveu localmente. Espero que a nível Brasil o pessoal curta o nosso conteúdo. Mas o nosso foco, né, é tratar de coisa aqui da nossa região. Exatamente. Isso aí que o Hugo tá falando, a gente, na verdade, começou com uma ideia, né, de falar só de coisas que a gente vivenciou. Né? Depois a gente percebeu que tem muita história boa, muita história bacana de conversar, né, da gente sentar e discutir, que vai ser interessante para todo mundo assistir. E realmente precisa ser uma coisa assim, bem aberta, assim, sem faixa classificatória para a idade, né? Uma coisa bem leve, bem aberta. Eu tô entrando agora nesse meio aí de podcast, então eu assisti bastante podcast antes da gente começar tudo isso aqui, e eu vi muita coisa pesada, sabe? Eu vi muita coisa pesada, assim, de conteúdo de palavreado mesmo, então não é a nossa proposta, né? A nossa proposta, como falou, é fazer uma coisa leve, uma coisa que uma criança de 12 anos pode assistir, uma pessoa de 40, 50, 60 assiste, família que toda quer reunir, quer assistir o nosso podcast ali, vai assistir tranquilo, não tem nada pesado, a gente não é essa a nossa proposta. E uma coisa que você falou, viu, Hugo, que eu acho que vou ressaltar aqui novamente, o Hugo não entende nada de nada, bem verdade é essa, a gente sabe conversar, né, Hugo? Bater papo. Só conversar, a gente não é médico, não é advogado, não é dentista, não é nada, né? Nós somos pessoas comuns. Então a gente sabe conversar. Conversar a gente conversa bastante. Deixar a gente vai embora aqui até meia-noite. Então a gente está vendendo a conversa da gente mesmo. E a ideia quando a gente trazer para cá um convidado, esse convidado ele vai abordar um tema, né? Sim. Por exemplo, a gente vai trazer um advogado que vai falar sobre direito trabalhista. É um conteúdo que a gente vai ter, né? Um exemplo. A gente vai abordar temas de conteúdo trabalhista com esse advogado, e aí sim, claro, o tema vai ser esse, aquela live, né, aquela apresentação, ela vai ser direcionada para isso, né? Nos dias que a gente não tiver convidados, e como eu falei, eu não sou psicólogo, o Hugo não é psicólogo, o Hugo não é advogado, eu também não sou advogado, então a gente não tem competência para estar falando desse tema, né? E aí é a hora que a gente vai falar num todo, de um universo, a gente vai falar de cotidiano, a gente vai entrar numa brincadeira aí com vocês. Inclusive, a gente vai estar interagindo com vocês, tá? A gente, não sei se eu cheguei a comentar contigo, mas a gente está criando a estrutura aí também para fazer a interação com quem estiver lá na rede social, escrever uma mensagem, mandar um abraço. A gente vai estar fazendo essa interação aí com todo mundo. Então, quando tiver só eu e o Hugo aqui, vai ter conteúdo pra caralho. Vai pra caralho, pode falar, né? Tá tranquilo. Hã? Depois eu vou rever o meu vocabulário. Ainda bem que vai ser editado. A gente corta. Mas enfim, então assim, a gente vai ter muito conteúdo quando tiver eu e o Hugo. A gente só não vai poder entrar nas competências que a gente não tem, né, para isso. Mas a gente vai falar de tudo aqui. Igual a gente tem quanto tempo tá gravando aí, eu não sei, mas enfim, a gente tem conversa para falar, né? Tem muita coisa para falar, muita coisa para interagir. A gente vai brincar junto, vai se divertir junto, e quando for a live, como eu falei, aí sim vai ser um tema mais direcionado, porque é uma coisa já, depende mais, dependendo do convidado, o que for o tema, vai ser um tema mais sério, mais, né, voltado com um segmento, e a ideia é essa, e eu estou bastante assim, motivado para iniciar. Falei para o Hugo aqui em off, né, que eu não entro em nada que não é para entrar de coração. Falei isso, né, em off ali. Então, tudo que eu faço, toda ideia que eu compro com bastante entusiasmo. Então, o coração mesmo, eu coloco meu coração naquilo ali. Assim, eu estou bastante motivado aqui, colocando meu coração aqui, né? O nosso foco aqui não é ganhar dinheiro disso aqui. Se a gente ganhar dinheiro, glória a Deus, né? Mas o nosso foco não é esse. A gente quer divertir, quer passar diversão aí para vocês, quer fazer uma coisa diferente, né? É isso aí. Eu espero que dê certo. E vai dar certo. Vai dar certo. Não, já deu certo, cara. A gente já começou, olha só. A gente nem imaginava como que a gente ia começar. Tava perdidinho, cara. Nossa, tava perdidinho. A gente tava começando, só pra vocês terem uma ideia, a gente tava começando gravando no celular, né? A gente ia começar a gravar porque a gente não entendia nada. Não, a gente não entendia nada. Eu ia pegar meu celular Xiaomi, trava mais que tudo. E aí o Gui ia começar a o celular dele já é melhor, né? É um iPhone, sei lá. É Motorola, mas bom, ele é bom. Mas é melhor que o meu. E aí a gente tava comprando cabo para ligar nesses telefones. Que dificuldade, que trevas, né? E colocava o cabo de um jeito, colocava o cabo não funcionava.
E o negócio não ia, aí não ia, aí não ia. E a gente, vamos dar uma melhorada, né? E aí a gente já foi nas câmeras. Só essa história aqui já dá um livro. Ah, não. Igual eu falei, deixar eu falando aqui, a gente vai falar a noite até chegar à noite, né? A gente conversa igual o homem da cobra. Inclusive, o homem da cobra, eu já falei. Mas era uma sugestão de nome que eu não foi podcast, homem da cobra. Você tem aquela, eu não sei onde é que vai alcançar esse vídeo, mas aqui em Goiânia tem um tal de conversa mais de homem da cobra. Não sei se no estado aí, na cidade de vocês tem isso. É o quê? Ah, não, a gíria, né? A gíria, né? Quando a pessoa mais que o homem da cobra. conversa demais, aquele cara conversa mais que o homem da cobra. Mais que o homem da cobra. Essa gíria mesmo. E o homem da cobra, você sabe como é que surgiu, né? Não. Você não sabe. Cara, eu sou meio perdido. Lá no centro de Goiânia, eu estou mudando de assunto aqui, pra você ver que o negócio aqui não vai faltar assunto. Mas assim, lá no centro de Goiânia, ali onde é que é a Tamandaré, ali na Anhanguera, com Goiás, na Praça Tamandaré, ali, cara, isso... Praça Tamandaré não, é do Bandeirante. Bandeirante, isso. Bandeirante. Só tá o Bandeirante lá agora. Na praça. Faço o dele também. Já. Tá na Praça Bandeirante, Anhanguera com Goiás. Ali antes, cara, tinha um cara ali e ele fazia uma apresentação, o pessoal fazia um círculo lá, assim, sabe, os curiosos, o pessoal que tava passando lá na rua, muito movimentado sempre naquela época. E esse cara ficava fazendo uma apresentação ali, cara, com duas cobras. Duas cobras. Então ele atraía as pessoas, ele não vai trazer cobra pra cá, não, viu, gente, pra atrair as pessoas, não. Mas o cara atraía as pessoas com essas cobras. Mas se for preciso. Se for preciso, a gente traz, mas não seja. Morro de medo. Então o cara, ele levava essas duas cobras, cara, e ele ficava lá, uma resenha com aquelas cobras, cara, e ficava ali 2 horas falando. E o povo ali em volta, querendo ver o que ele ia fazer com aquelas cobras. Final das contas, então por isso que fala, ele ficava 2 horas conversando. Para no final das contas, cara, vender uns produtos pomada de passar na pele. Raizeiro, né? Raizeiro, exatamente. Então ele levava as cobras só para juntar gente, ficava 2 horas conversando ali, para o povo juntar para ver o que ele ia fazer com as cobras, no final não fazia nada com as cobras. Ele pegava que estava aqui tanta gente, aí ele ia vendendo as raízes dele. Então por isso surgiu essa expressão aí, fala mais como da cobra, conversa mais como da cobra. Porque ficava 2 horas lá batendo passo. Para mim nem era de Goiás. Pois é, cara, eu também achava que não era. Bacana, velho. Pois é. Bom saber, tá vendo? É cultura. Estúdio podcast é cultura, cara. Exatamente. De ideias. E aí, sim, você tem mais algo aí pra nós? Demais, mas vai ser hoje que eu vou falar. Eu não dou conta, a minha voz tá muito... Nunca eu tenho demais. Moço, eu tô aqui, você tá falando da Avenida Goiás. Não, se deixar... Eu não vou falar, não. Igual eu falei, quando a gente não tiver conteúdo aqui de live, gente, vocês podem ter certeza que trocar ideia aqui, a gente tem, né, conversa fiada. Um negócio aqui, tem muita conversa fiada. Muita conversa boa pra falar aí. Então, assim, tô contando com a participação aí de todos vocês, tá? Projeto novo. E o principal foco desse projeto é vocês aí que vai estar do outro lado, vai estar curtindo a gente, vai estar seguindo as nossas páginas. Estou contando com isso aí. E vamos que vamos para frente. Já deu certo. Já deu certo. É nóis. Aquele abraço do tamanho do Brasil de sempre. Tamo junto. Valeu. Até quarta. Não, até quarta, até semana que vem. Semana que vem a gente Semana que vem. Se Deus Fechou. quiser. Semana que vem. Valeu. Um forte abraço.